Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, sejam com todos vocês. É com muita alegria no meu coração que eu estou aqui gravando esse vídeo, onde estarei compartilhando através desse vídeo a leitura do capítulo 39 de Gênesis, isso mesmo, leitura do capítulo 39 de Gênesis. Mas antes quero convidar você que eu e você juntos podemos compartilhar a palavra do Senhor, fazendo com que ela chegue até os confins da terra. Basta você dar um like aí e se inscrever no meu canal. Eu sou o pastor Geraldo Magela e esse é o desejo que Deus tem colocado no meu coração, o projeto de fazer a leitura da palavra sequencialmente, audível, para que aqueles que têm dificuldade de leitura, aos deficientes também visuais, né, possam ouvir e entender um pouquinho da palavra de Deus. Vamos de leitura bíblica? Capítulo 39 de Gênesis, diz assim a palavra de Deus. Foi José levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa de seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia de seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: "Venha, vamos para a cama." Ele recusou, dizendo assim: "Escute, meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ela entrou na casa para fazer o seu trabalho. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: "Venha, vamos para a cama." Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: "Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: "Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou." Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva.
Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Ele pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Aleluia! Belíssimo capítulo. Bem, em Gênesis 37 nós vemos então a discórdia familiar na família de Jacó e entre os irmãos, o qual José foi vendido como escravo para o Egito. Em Gênesis 38 nós vamos ver a história de Judá, o quarto filho de Jacó, que desce para Canaã e ali casa com a cananeia, tem filhos, e aí nós vamos ver toda a trama na vida de Judá, o quarto filho de Jacó. Em Gênesis 39, a história da vida de José, ela é retomada. Então, nós vamos primeiro aqui ver o esboço desse capítulo. Como é que nós podemos esboçar esse capítulo, organizá-lo? Em 3 partes. A primeira que vai do versículo 1 ao versículo 6, onde vai retratar, vai abordar o privilégio de José na casa de Potifar. Do versículo 7 ao 19, a tentação e o plano da mulher de Potifar contra José. E do versículo 20 ao 23, nós vamos ver então a história de José na prisão. Aqui, perdoe. Nós vamos ver o enredo de José na prisão, que vai do versículo 20 ao versículo 23. Perdoe, meus amores, perdoe, estou com uma crise de tosse. Então, amados, depois do interlúdio de Gênesis 38, que trata da situação decadente de Judá e de seus filhos, Gênesis 39, como eu já falei, ele retoma a narrativa sobre José no Egito. Antes, em Gênesis 37, já havia explicado como ele foi parar no Egito após ser traído e vendido por seus irmãos. Então, em Gênesis 39, começa reafirmando que os mercadores ismaelitas negociaram José com Potifar, que era um homem egípcio, que servia a Faraó como comandante de sua guarda. Em Gênesis 39, versículo 1, vai narrar isso. Mas mesmo estando na posição de escravo numa terra estranha, o texto bíblico afirma que o Senhor era com José. Inclusive, essa afirmação é o tema central de Gênesis 39. Por 4 vezes, a palavra de Deus aqui em Gênesis 39 enfatiza que José contava com o benefício da presença de Deus. Gênesis 39, verso 2, verso 3, verso 21 e verso 23. Então, o improvável aconteceu, um escravo veio a ser próspero. Gênesis 39, 2. Potifar percebeu como José era abençoado e lhe colocou como mordomo de sua casa. A palavra de Deus diz aqui em Gênesis 39 que Potifar entregou a José tudo o que possuía e de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Isso significa que ele não se preocupava com nada, senão com seus assuntos íntimos. A Bíblia diz ainda que, desde que José se tornou mordomo de Potifar, a casa daquele homem egípcio foi abençoada por
por Deus grandemente. Gênesis 39, verso 2 e verso 6. Aqui fica muito claro que jamais José esteve abandonado pelo Senhor. Ele sofreu injustiça, foi vendido como escravo, foi acusado falsamente e acabou sendo aprisionado. Mas o cuidado divino repousava sobre a vida de José, mesmo numa terra estranha, mesmo num país estranho. Ele foi abençoado pelo Senhor na casa de Potifar, na prisão egípcia e também no palácio de Faraó. Embora aos olhos humanos a situação parecesse estar fora do controle da verdade de Deus, embora aos olhos humanos a situação parecesse estar fora do controle, na verdade, Deus estava executando o seu propósito soberano através da vida de José. E é assim que Deus, esse mesmo Deus que guardou José lá na prisão, que cuidou dele ao ser vendido para o Egito como escravo, é o mesmo Deus que cuida das nossas vidas, é o Deus que te escolheu, é o Deus que tem planos para que esse plano de Deus seja executado, seja colocado em prática através da minha vida e através da sua vida. Deus quer nos usar. Então deixa Deus te usar. Se coloque na dependência de Deus. Amém? É muito bom nós termos esse entendimento que nós sofremos menos, sabe? Nós conseguimos viver de uma maneira mais sadia, mais sábia, mais humana, entendendo qual é o propósito de Deus para a minha vida. Então fica aí a leitura do capítulo 39 de Gênesis, com esse breve comentário que possa edificar a tua vida. Convido você a ler e reler o capítulo 39 de Gênesis. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Grande beijo no teu coração, do pastor Geraldo Magela. E até o próximo vídeo, querendo Deus.